Trago um abraço do Ministério Terra Santa, a pastora Márcia, todos somos muito gratos pelo que Deus tem feito, não só conosco, mas com todo esse povo que Deus tem feito caminhar juntos, né? É uma alegria muito grande estar aqui. Alguns rostinhos conhecidos, estamos matando saudades, outros rostinhos novos, estamos aprendendo, conhecendo mais uma parte da família de Deus. É maravilhoso, né? Nós temos uma família tão grande, onde você vai, você tem irmãos ali. Você vai para uma cidade, chega lá, basta chegar no domingo ou qualquer dia de reunião numa igreja, pronto, você já conhece a família. É muito gostoso isso, né? Este é o tempo que Deus tem feito grandes coisas. Este é uma conferência apostólica profética. E Deus está chamando a igreja para cada vez mais buscar a sua identidade, buscar o seu chamado, buscar aquilo que Deus tem de completo. O inimigo ao longo da história nos roubou tantas coisas e agora o Senhor está restaurando. É um tempo de restauração. É um tempo que o Senhor vai devolver aquilo que nos foi roubado como igreja, nos foi roubado como família, nos foi roubado como servos de Deus. E eu creio profundamente que há um projeto de restauração para a tua vida, para a nossa vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Abra sua Bíblia lá no livro de Jonas. Tem na Bíblia, pode procurar direitinho, tem. É bem curtinho, são 3 páginas só, ou 2, depende do tamanho da sua Bíblia. Pode procurar que tem. Vou dar um tempo, porque Jonas é mais difícil de achar do que Mateus, né? Mas vai procurando, tem. Vai devagarzinho. Não começa de Gênesis não, já começa de Salmos ali da metade, já facilita, vai indo devagarzinho, de repente surge o Jó. Só não é muito rápido, senão você passa Miqueias, já vai embora, né? Um pouquinho antes de Miqueias, livro de Jonas, né? Eu entendo que o Senhor está restaurando coisas que o inimigo roubou. Você crê nisso? É assim. Eu me lembro, eu nasci e cresci dentro de uma igreja, ou como diz o pastor André, meu filho, na verdade eu nasci lá na maternidade, mas depois logo me levaram para a igreja, né? Então é tranquilo isso. Mas a vida inteira eu passei na minha igreja. E durante 20 e tantos anos ou mais eu vivi numa igreja tripé. Você conhece a igreja tripé? A igreja que ela é pastoral, porque tem um pastor que visita, amoroso, nasce alguém e visita, morre alguém e visita também, é um pastor que trabalha. Nesta igreja também tem os mestres, os professores da escola dominical, que a cada domingo estão ali nos ensinando da palavra, e tem também os evangelistas, normalmente uma comissão de evangelismo, né? Ou não se falava muito em ministério, falava em comissão de evangelismo, que faz trabalho na praça, e a igreja trabalhava e caminhava bastante. A igreja de pé, onde tinha o pastor, onde tinha o evangelista, onde tinha o mestre. E pela misericórdia de Deus essa igreja avançou. Talvez não com a velocidade que nós e Deus gostaria, mas avançou. Mas essa igreja, ela é uma bênção, quando nós estamos com as coisas caminhando, vamos dizer assim, mais fáceis. Quando as coisas estão caminhando com uma certa facilidade, quando estamos em velocidade de cruzeiro, quando as barreiras não são tão grandes. Mas quando o inimigo começa a se levantar para confrontar a igreja, para tentar tirar o caminho da igreja, para tentar tirar os princípios de Deus, uma igreja de pé não subsiste. Não é assim? E hoje nós estamos vendo o inimigo se levantando com força para derrubar todos os princípios de Deus, seja através das leis, a lei do aborto, a lei do homossexualismo, a lei contra o pátrio poder, todo tipo de lei, a lei proibindo que se ore nas escolas, a lei proibindo que se use Bíblia nas bibliotecas, e leis que estão tirando símbolos cristãos de praças em tantos lugares, não só aqui no Brasil, mas especialmente na Europa, Estados Unidos e outros tantos lugares. Então há um ataque do inimigo contra os princípios de Deus. E aí, neste tempo, uma igreja tripé não subsiste. Já tentou tirar fotos, nós temos aqui um tripé, né? Esses microfones estão ali com 3 pés e eles subsistem a certas coisas. Mas se vier alguém com mais força ali, só 3 pés não dá. Nós vamos ter que colocar uma base maior. Nós vamos ter que colocar um 4º, um 5º pé, nós vamos firmar mais. Foi por isso que a igreja que era mestral, ela era pastoral e ela era evangelística, ela precisou crescer para ser também uma igreja apostólica e profética. Porque quando a guerra é maior, maior são as armas. Quando a guerra é maior, maior tem que ser a resistência. Quando a guerra é maior, maior tem que ser o preparo.
E assim, se você está ali brigando com um inimigo de 5 ou 6 soldados, você pode até no tapa mesmo resolver, né? Na televisão então o cara bate 30, não é? Tranquilo. Mas quando vem o exército com tanques, com armas, com aviões, com mísseis, não adianta você tirar aquela faquinha, né? Não sei se você viu aquele primeiro filme do Indiana Jones, quem viu? No lançamento. Esse depõe, identifica a idade, tudo, né? Então, lá no filme do Indiana Jones, o primeiro tinha uma cena que eu sempre gostei daquela cena. De repente aparece na frente dele um guerreiro com uma espada e só vai agora, ele pega a arma e pá! Então é assim, quando o inimigo cresce diante de nós, ele vai nos dar mais armas. E o apóstolo profético vai dar mais essa, tem mais armas para nós avançarmos. Se você quiser ficar no tripé, fique. Mas quando vier o vento, você vai ser derrubado. Se você quiser ficar no tripé, fique. Mas quando vier as dificuldades, você vai ser derrubado, não é? Então o Senhor está nos dando mais armas, maiores armas, armas mais fortes, maior capacitação, maior discernimento, maior entendimento, maior conhecimento, para que estejamos preparados para o tempo da crise. Você entende isso? Você acha que Deus tem preparado a sua igreja nos últimos 20, 30, 40, 50 anos para que a gente seja um exército poderoso e não fazer nada? Não, o Senhor está nos preparando para o tempo da crise, para o tempo da perseguição, para o tempo da luta. Billy Graham, né? Um homem está com 100 anos, sei lá, aí soltou um comunicado, uma pastoral esses dias dizendo para os americanos, igreja americana, prepare-se para o tempo da perseguição. E isso está acontecendo em todo lugar. E como é que nós nos preparamos para o tempo da perseguição? Recuando? Não, avançando. Jonas capítulo 1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, pois achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: o que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de qual o teu povo? E ele lhes respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez os céus e a terra, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei, por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos de que não façamos por causa, que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Você conhece essa história?
Contamos para as crianças, né? Um homem que, em vez de passear de navio, passeou de peixe. Um homem que fugiu da presença de Deus. Um homem que Deus mandou ir numa direção e foi na outra. E essa é a história de Jonas. Ele morava no interior. Deus mandou ele ir à cidade de Nínive. Não era uma tarefa muito fácil, porque Nínive era a capital do império da Assíria e esse império dominava todo mundo naquela época. Não era fácil. É como se alguém chegasse para você e falasse: olha, faz o seguinte, vai lá pregar o evangelho para Saddam Hussein, vai lá pregar o evangelho para Muammar Gaddafi, vai lá pregar o evangelho para um desses homens que estão matando todas as pessoas. Faz o seguinte, vai pregar o evangelho para o líder lá do ISIS, do Estado Islâmico. Vai lá com a Bíblia debaixo do braço para vir falar que você tem que se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus. Coisa simples assim. Por quê? E Jonas fugiu. Eu não sei se nós não faríamos a mesma coisa. Ele correu para Jope, que era uma cidade portuária, e ali pegou um navio que ia em direção a Tarsis. Não se sabe exatamente onde é a cidade de Tarsis, mas pelos estudos chega-se à conclusão que era na Espanha. Você imaginar o mar Mediterrâneo, né? Lá no finalzinho do mar tem o Israel, que é uma cidade de Tarsis, que fica exatamente no finalzinho do mar Mediterrâneo. Nínive era para o norte, na terra. Ele vai para o oeste pelo mar. Ele fugiu por um lugar mais longe que ele podia imaginar. Talvez não tivesse um navio para uma cidade mais distante, porque eles não conheciam muito fora do mar Mediterrâneo. E ali em Jope ele tomou uma decisão. Quem sabe um dia a gente pode falar sobre Jope, a cidade das decisões, né? Novembro do ano que vem nós vamos estar lá em Jope. Vamos conosco? Dia 9 a 19 de novembro, vai ser uma bênção, né? Ali, o folheto, né? Então a cidade de Jope, que é do ladinho de Tel Aviv, Yafo, né? É a cidade das decisões. Ali um dia Pedro estava orando e Deus falou com ele: olha, você não pode dizer uma coisa que eu fiz como sendo impura. E ali chegou um homem e falou assim: Pedro, você não quer ir ali pertinho, na outra cidade, pregar o evangelho para gentios? E Pedro sabia que o judeu não falava com gentios, e se ele encontrasse com gentios ele ia ser perseguido, ninguém ia entender. Mas ali Pedro falou: eu vou, porque Deus me mandou. Nessa mesma cidade, alguém chegou, o Espírito Santo chegou para Jonas e falou: Jonas, vai pregar para Nínive. Jonas, nessa mesma cidade. Eu não vou, porque eu estou com medo de Deus. Então Jope é a cidade das decisões, né? E a gente fala muito sobre isso. Quem sabe hoje é uma Jope na tua vida e você vai decidir fazer o que Deus quer ou fazer o que Deus não quer. Mas Jonas pegou o navio e foi para Tarsis. Pagou a passagem. Acho interessante que diz aqui, né? Encontrou o navio e pagou a sua passagem. Porque quando nós estamos fugindo para Deus, o preço é alto. Fugir de Deus, o preço é alto. Nós temos que pagar para fugir de Deus. Nós sofremos consequências para fugir de Deus. E ali Jonas, ele diz lá no versículo 9: eu temo, eu sirvo o Senhor Deus, que fez os céus e a terra, e eu temo esse Deus. Ele não temia, não, ele tinha pânico de Deus. Ele não queria nem ouvir falar de Deus, porque Deus deu a ele uma tarefa difícil, era um tempo de crise. O povo de Israel estava dominado por esse império, um império conhecido como império truculento, mau. Entrava, se o Estado Islâmico hoje faz o que você conhece por aí, corta a cabeça das pessoas e outras coisas, mas eles faziam daí para diante. Só talvez não tivesse a tecnologia de hoje, mas faziam isso mesmo. O império da Síria era conhecido como um império truculento, maldoso, matava, estuprava, destruía e espartejava. E Deus manda ele lá falar com o rei, com a cidade de Nínive: olha, vocês têm que se arrepender do seu pecado e aceitar a Jesus. E ele, fugiu. E aqui eu quero parar um pouquinho para nós pensarmos. Querido, Deus não precisa levantar profetas no tempo da paz. Porque no tempo da paz você nem está com problemas. Você nem está perguntando o que fazer. Você sabe o que você tem que fazer, você não pergunta o que fazer, você vai fazer. Alguém precisa usar o GPS para ir da sua casa para o trabalho, do trabalho para casa. Alguém precisa usar o GPS para ir para a casa da mamãe. Alguém precisa usar o GPS para você seguir o caminho que você está acostumado? Não, você já sabe. Alguém precisa dar um dicionário no bolso, você está no país que fala a sua língua? Não, você conhece. Mas quando você está fazendo algo que você não conhece, algo novo, algo difícil, que você poderia caracterizar até como uma crise, aí é o momento que você tem que parar e pedir ajuda. Se você não sabe ir para algum lugar, você vai ter que
ligar para alguém, aonde que eu entro, aonde eu paro, o que é que eu faço, botar um GPS, seguir o GPS, errar o caminho, GPS para tu calculando outra vez, e você tem que se submeter àquela mulherzinha que está dentro daquela caixinha ali. Você tem que submeter a ela, vira direita, errou, eu vou calcular, você tem misericórdia. Você tem que sujeitar aquela maquininha que você não conhece. Se você está em outro país e não conhece aquela língua, você tem que andar com um dicionáriozinho no bolso. Me lembro, eu, André e Márcia estávamos uma vez, André morava na Alemanha, nós nos encontramos, tivemos a oportunidade de nos encontrar ali na Europa, e ficamos alguns dias, estávamos num lugar que falava francês, e começou a chover. E nós queríamos comprar um guarda-chuva. Como é que é guarda-chuva francês? Sabemos inglês, sabemos português, sabemos espanhol, não adiantava nada. E a chuva rolando. Aí fomos catar um livrinho lá no dicionário. Parapluie. Parapluie. Eu quero parapluie. Tinha acabado a chuva. Gastamos tanto tempo para achar o nome do negócio, para comprar o negócio, parou a chuva. Então, se fosse um lugar que eu conhecia, não precisaria do dicionário, do pai dos Googles, né? Mas a gente procura. Querido, é no momento da crise que Deus levanta o profeta. É no momento da crise que as pessoas começam a buscar a Deus. É no momento da crise que as pessoas começam a caminhar para as igrejas. É no momento da crise que as pessoas vão perguntar o que eu faço. É no momento da crise que a pessoa vai precisar de uma palavra, de uma direção, de uma paternidade, de um pai, de uma cobertura, de alguém que oriente, de uma irmandade no bom sentido, ou seja, de uma comunidade de irmãos. É nesse momento da crise, que é o momento que nós não temos que não precisamos perguntar nada. O piloto, ele só pilota o avião na decolagem no pouso. Ele decola, ele tem tal piloto, copiloto, e todo mundo, e vê o flap, vê como é que está, e pai, atentos ali, não podem nem piscar. No avião, aí ele levanta lá no alto, coloca na altitude máxima que ele vai, ele põe a direção na cidade que ele vai demorar 10 horas, 12 horas ali. Sabe o que o piloto faz? Vai dormir! Deixa lá com o copiloto, na verdade o copiloto fica ali só vigiando, na verdade é o piloto automático que está dirigindo. Em momento de velocidade de cruzeiro, em momento que as coisas estão calmas, não precisa de intervenção. Mas no momento da crise, nós precisamos da intervenção de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O que o Senhor está dizendo? Que o profético é para hoje. Ou você não sabe que daquela porta para fora ali tem uma crise louca ali do lado de fora? É só da porta para fora, aqui não. Da porta para fora tem uma crise louca. Assim como nós podemos, como o pastor Felipe fez aqui, profetizar, o ano de 2016 vai ser algo tremendo. Eu creio nisso. Mas você conversa com um economista e fala assim, o ano de 2016 vai ser algo tremendo. É outro tremendo que ele fala. O tremendo do economista não é o tremendo nosso. Você vai ler, as coisas não dá para ler, dá dor de cabeça. Não fique lendo tudo. Não fique ouvindo tudo, você vai ficar doido. Porque as perspectivas são ruins. O dólar vai disparar, o euro vai disparar, a inflação vai disparar. Desemprego de janeiro a setembro, 1.800.000 vagas formais desapareceram no Brasil. Vagas formais de carteira assinada, fora que não tem carteira assinada. 1.800.000 de janeiro a setembro, não tem estatística de outubro ainda. Você pega 1.800.000, multiplica por 4, que a mulher, os filhos e assim por diante. Você soma isso as vagas informais, né? As pessoas que não tinham carteira assinada, as barraquinhas de cachorro-quente que fecharam e tantas coisas aí. Então nós estamos num problema social muito grande, um problema financeiro muito grande, num problema político muito grande. O preço é alto, são 12 anos de roubalheira e de desmando, o preço é muito alto. Humanamente vai precisar de mais 20 anos para voltar ao que era. Humanamente, a minha geração perdeu, já era. Eu estou com 58, mais 20, 78. Para começar a arrumar, então a minha geração já era. Humanamente falando, estamos numa crise política. Quem é o cara que a gente fala, não, esse aí eu confio? Difícil. Estamos numa crise religiosa. Pastores, líderes, igrejas, que você não confia mais.
Não há um padrão, não há alguém que você possa se espelhar. Estamos numa crise. As coisas, o que você pensar que está ruim, é fundo do poço, é o cara para pá, acabar mais. O maior pânico de quem está no fundo do poço é quando alguém chega com uma pá, em vez de com uma corda. A corda puxa, mas quando você está no fundo do poço, aparece o cara com uma pá, meu Deus, vai acabar mais. E é assim, a luz no final do túnel é um trem que vem contra. Você entende isso? Nós estamos num tempo de crise. E é neste tempo, eu não quero falar da crise. Eu quero dizer que é neste tempo que o Senhor vai levantar. Amém. É neste tempo que o Senhor vai levantar a igreja apostólica. É neste tempo que o Senhor vai levantar aqueles que estão olhando por cima da crise. Aqueles que estão olhando através da crise. Aqueles que estão olhando por baixo da crise. Aqueles que estão olhando além. Aqueles que estão levantando os seus olhos, de onde me virá o socorro? É dos montes? Não, o meu socorro vem do Senhor. E é neste tempo que o Senhor chama aqueles que o Senhor quer usar para agir. Não é assim? Ou na hora da crise você vai chamar os que estão envolvidos pela crise. Ou na hora da crise você vai chamar os fracos. Ou na hora da crise você vai chamar os que não têm coragem. Eu já falei, acho que até aqui, que para mim a crise separa os homens dos meninos. Eu sempre dou o exemplo da churrasqueira, você já conhece esse exemplo, né? Está todo mundo comendo churrasco, sábado à tarde, aquela alegria. As crianças brincando, os homens jogando futebol, as mulheres com futebol. É conversando, né? E assim a coisa está acontecendo ali, tudo bem, todo mundo feliz. Aí, bum, explode a churrasqueira, fogo. O que acontece? As crianças correm para o colo da mamãe, os homens vão apagar o fogo. A crise separa os homens dos meninos. Os meninos correm, os homens enfrentam. Amém. Não estou falando de idade, não. Pode ter um menino de 40 anos que corre o carro, 50 anos, que fode só em cima da árvore. E pode ter um homem de 40 anos, ou seja, na verdade um menino de 50 anos foge para a árvore, e pode ter um homem de 8 anos, 9 anos que vai lá e apaga o fogo. A idade não. Identidade. A crise separa os homens dos meninos. E Deus não vai chamar aquele a quem Deus confia, não vai ser chamado, são eles que vão ser chamados na hora da crise. Pastor, mas por que Deus chamou o Jonas? Sabe para quê? Para Deus mostrar que mesmo que você seja covarde igual ele, se você obedecer, Deus vai agir através de você. Ah, mas Jonas foi um covarde. Foi sim, mas eu não gosto de julgar muito Jonas, porque eu não sei se eu faria diferente. Não acho que era fácil não, hein? Ó, vai lá de pregar o evangelho para o presidente do Estado Islâmico, é daí para frente. Jonas fugiu, pegou um navio, pagou, foi para longe. E o que aconteceu? Pegou a crise com ele. Não adianta você fugir, querido. Se você deixou com que a crise tomasse conta de você, ela te segue. É verdade. Lá no Salmo 23 diz: certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da minha vida, se o Senhor é o meu pastor. Agora pega o Salmo 23 e inverte o sinal. O Senhor não é o meu pastor. Aí lá no final: certamente que a crise e a miséria me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei longe do Senhor por todo o tempo. É só você inverter o sinal. Leia o Salmo 23 com o sinal invertido. Agora inverter o sinal para entender as coisas, né? Deus habita no meio dos louvores. Inverte o sinal. Se não tem louvor, Deus não está com você. É isso. É só inverter o sinal. Quando nós invertemos o sinal, nós entendemos mais profundamente. Inverte o sinal do Salmo 23. O Senhor não é o meu pastor. Então, certamente que a crise e a confusão e a bagunça e a destruição me seguirão todos os dias da minha vida. Foi o que aconteceu com Jonas. Ele estava ali oprimido por causa não do Estado Islâmico, mas da Síria, dos inimigos que estavam ali. Deus falou: vai lá, encara, procura quem é o chefe, vai lá falar com o chefe, vai lá encarar, eu estou te mandando. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele falou: é ruim, estou fora. E pegou o navio para trás, achando que ia largar a crise para trás. Sabe Deus. Onde ele ia, havia crise. Onde ele ia, havia crise. Ele entrou no navio, a crise veio com ele. E a crise era
seu trabalho é uma forma de crise, em casa é outra, na saúde é outra, na finanças é outra, com o vizinho é outra, no mundo, na cidade, no país. A crise se apresenta com várias facetas, é muito forte. E Jonas entrou no navio e a crise foi com ele, porque ele viu a crise maior do que ele. Você já notou que, por exemplo, quando vem um cachorro em sua direção, se você ficar com medo dele, meu filho, corre, porque ele vai te pegar. Agora, se você peitar, pode ser que ele não faça nada com você. Se você enfrentar, pega uma coisa, vai em cima do cachorro, você vai vencer. Ele sabe se você está com medo. Ele sabe se você está com medo. E a crise é a mesma coisa. Quando Jonas resolveu fugir, escondido, que diz que ele estava não só no navio, no meio do mar, ele estava no porão do navio. Ele só não estava mais embaixo porque não tinha jeito. Se ele pudesse colar do lado de fora, ele colava. E o que aconteceu? A crise estava ali. Tempestade, ondas, vento, destruição. E presta atenção, quando a crise está com você, quem está do teu lado sofre. É a família, são os amigos. Quem está do teu lado sofre. Sabe aquelas pessoas que andam com uma nuvenzinha de chuva? Só chove aquela pessoa. Oi, irmão, tudo bem? Tudo bem, coisa nenhuma. E aí, benção? Não, está numa luta. Só chove na cabeça dele. Você olha para a cara dele e você fala, gente, o bom irmão, você pode dizer. Ele tem uma nuvenzinha particular. Ele tem raiozinhos de chuva particular. Só para ele. Só que a chuva não é pequenininha, a chuva é larga. E quem estiver do lado molha. E tem gente que é assim, fica difícil chegar perto. Eu falo que se você chegar de frente, leva chifrada. Chegar de trás, leva patada. Se chegar do lado, leva empurrada. Fica difícil chegar perto das pessoas. Tem gente que é assim. É a crise humilhante. Quando Jonas entrou naquele navio, ele levou a crise dele com ele. A tempestade veio e ia matar todos que ali estavam. Todos. E eram homens experientes, porque para fazer a rota do fundo do mar Mediterrâneo, Jope, até Tarsis, que é lá na Espanha, era a maior rota existente naquela época. Tinha que atravessar o mar Mediterrâneo todo. E todos que iam de atravessar o mar Mediterrâneo, eles iam pela beirada de ilha até chegar lá. Mas num trajeto desse veio a chuva e quase acabou o rolê. E eles sabiam que era a obra de Deus. Todo homem, não de Deus, todo homem natural começa a perceber que as coisas não são naturais, é porque a coisa está muito feia. O ateu, ele é ateu até passar o sufoco. Ai meu Deus! Quando o ateu falar ai meu Deus, é que o negócio está muito sério. Esses homens eram marinheiros experientes e eles falaram, isso é algo sobrenatural. Não é natural, nós estamos acostumados a enfrentar a tempestade, mas isso aqui é um negócio normal. Olha gente, é alguma coisa de Deus. Vê aí, tem algum culpado aqui dentro. A crise não é nossa. Alguém trouxe dentro da bolsa uma crise particular. Quem é? E acharam que era Jonas. E acertaram. Jonas, quem é você? De onde você veio? Quem é o teu Deus? O que você está fazendo? Você trabalha onde, cara? O que você veio fazer? Sabia que era Jonas. E aí Jonas falou, sou hebreu, temo o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Eu falei, então é esse cara. O Deus dele fez o mar, fez a terra, fez o céu, fez o vento. Então é esse cara mesmo. Que o que está nos batendo em tempestade, vento, é o cara. Jonas, o que você fez, Jonas? E ele diz assim, o que você fez? Ele diz aqui, pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, que tinha declarado. Jonas é você mesmo, cara. Você teme a Deus, que fez o mar. Nós estamos no mar, quase afundando. E você está fugindo do teu Deus? Cara, que é isso? Querido, quando nós estamos fugindo daquilo que Deus tem para nós, a crise vai conosco, a tempestade vai conosco, pode tocar de navio, podia ele parar, saltar no porto, pegar outro navio, que a crise ia com ele.
Não tem jeito. Se você não resolve a crise que o inimigo lançou sobre você, ela vai com você. Não adianta trocar de igreja, não adianta trocar de emprego, não adianta trocar de mulher, não adianta trocar de marido, não adianta trocar de roupa, não adianta trocar de hábitos, não adianta. É particular, é tua, está carimbado com o teu nome. Deus falou: Jonas, é você que eu quero, vai lá. Não vai não? Então tá bom, Jonas, fica aí. O que acontece? Deus sempre, quando marca um encontro conosco, Ele manda alguém nos encontrar ali. Deus marca um encontro com você em algum lugar, Ele manda um anjo com uma valise, com uma maleta, para te encontrar ali. Lá em Nínive tinha um anjo na porta de Nínive com uma maleta, todo mundo chegava o anjo. Um anjo. Parava no ônibus, descia todo mundo junto. Um anjo. Parava lá um táxi, olhava, Jonas. O anjo já estava cansado na porta de Nínive com a maleta das bênçãos. Deus está marcado um encontro com Jonas lá em Nínive. E Jonas foi lá só. Eles pegaram Jonas e jogaram no mar. O que aconteceu quando jogaram no mar? Algo tremendo. Levantaram, versículo 15. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar. E cessou o mar a sua fúria. Claro, a crise era de Jonas, não era do navio. Mas Jonas estava no navio. E o navio ia a pique por causa de Jonas. E aí você conhece a história. Você vai chegar em casa, vai ler amanhã, nós vamos ficar ali na porta. Quem não leu Jonas, senta na cadeirinha. São 4 capítulos. Eu li um todinho. Eu li 2, 3 e 4. Tranquilo. Entender a história de Jonas. E ali Jonas foi engolido por um grande peixe e ficou 3 dias no ventre daquele grande peixe para pensar. Ficou de castigo, senta na cadeirinha do pensamento, no caso, senta na baleinha do pensamento, e você vai ficar aí durante 3 dias para pensar. Mamãe não coloca o filho na cadeirinha do pensamento, Deus colocou Jonas no peixinho do pensamento, senta aí. Ele ficou ali 3 dias. E o capítulo 2 é exatamente a oração dele. Você vai ler depois. E ali ele se arrepende e fala: Senhor, eu vou, porque eu não quero conviver com essa crise. E ele teve que andar muito, porque ele já tinha, já estava lá, e teve que voltar. O peixe levou ele até a praia. Da praia até Nínive era uma extensão muito grande, que Nínive era lá no centro. Ele foi andando. Quando ele chegou lá, o anjo, cara, eu não aguento mais esperar. Jonas, você chegou até aqui, Deus mandou te entregar aqui uma pastinha. Está vendo aqui? Jonas abriu e estava lá. Palavra poderosa. Estava lá a unção profética. Estava lá a unção apostólica. Estava lá a unção pastoral. Estava lá outro certificado de unção evangelística. Unção mestral. Palavra de poder. Palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria. Dom do mistério. E cada aquela pasta tinha todo o certificado de todas as coisas que Jonas precisaria para aquele lugar. Mas por que ele não recebeu? Hoje que ele estava fora do lugar. Quando nós estamos fora do lugar, nós não vamos receber aquilo que Deus enviou. Nós fomos agora para o congresso da rede apostólica lá em Campinas e fizemos um material dos flashes e falamos, manda para Campinas para a gente pegar lá. Nós atrasamos um pouco na viagem, foi uma luta, porque a gráfica estava fechando, pedimos ela para deixar com o cara do estacionamento, para pegar com o cara do estacionamento, mas nós chegamos em Campinas, o material estava lá e nós pegamos. Se mesmo para Campinas eu tivesse ido para São Paulo, eu ia pegar o material. Quando Deus te manda numa direção, eu não estou falando de lugar físico só. Estou falando, se Deus te manda para uma posição, Ele vai mandar um anjo com uma pasta, com um arquivo, e com equipamentos, e com armas, e com ferramentas, e com tudo que você vai precisar para que você possa executar aquilo. Tudo. Minha esposa fez uma cirurgia de túnel do carro, você já deve saber, né? Assim que tem que cortar aqui. O médico falou, eu preciso de tal equipamento. Aí entramos em contato com o plano de saúde, precisa de tal equipamento. Qual é o equipamento tal? Aí foi tudo acertado. O dia tal, o médico pode ir com o equipamento lá. O médico chegou, sei não, roupinha normal, paisano, conversou com a gente, chegou lá. Chegou lá no centro de luxo, tudo preparado, tudo que ele queria, todo o material, estava lá,
o centro cirúrgico pronto, estava lá a instrumentadora, estava lá o assistente, estava lá o anestesista, estava a luz, estava o refrigerado, estava a caminha, estava tudo, e ele só chegou com a pastilha dele. Estava tudo lá. Quando Deus te manda fazer algo, Deus vai mandar todas as coisas. Mas um detalhe, não fala aleluia não. Deus vai te mandar lá onde Ele mandou você ir, né? Aqui não. Você não vai carregar nada. Deus não vai colocar sobre você um peso que você não precisa carregar. Deus vai mandar para o lugar. Deus vai mandar para onde Ele quer que você quer, que você vá. É assim. Ou você acha que, por exemplo, alguém, um soldado, quando ele vai lá para outro país, ele leva um tanque de guerra nas costas? Ele leva. Não, ele só leva a paletinha dele, o material dele, a roupinha. Existe uma equipe que está levando todo o material. Existe uma equipe que está levando a comida. Existe uma equipe que está levando a água. Existe uma equipe que está levando a estrutura. Ele chega lá só para fazer o que ele foi mandado fazer. A Bíblia diz que anjos são ministros em nosso favor. Eles são levantados para nos servir, para nos abençoar, para nos dar direção, para cuidar de nós, para suprir. São instrumentos de Deus. E quando Deus mandou Jonas ir para Nínive, mandou o anjo ir para lá. O anjo estava cansado de ficar em pé lá com a pastilha na mão. Trocava de mão, trocava de pé, sentava um pouquinho, aí vinha um homem, falei, cadê Jonas? Aí quando chega Jonas lá, imagina, cara, todo sujo de peixe, fedendo a peixe. Aí o anjo falou, Jonas, está aqui, o que você precisa? E Jonas começa a fazer o impossível. A cidade de Nínive era uma cidade de 3 dias. O que é uma cidade de 3 dias? Você levava 3 dias para caminhar por ela, andando. Tem cidade, aí são cidade de primeira. Não é cidade de primeira? Você põe primeira, quando você joga a segunda, acabou. A cidade de primeira. Mas não, Nínive era uma cidade de 3 dias andando. Se você caminhasse pelo centro de Nínive e fosse andando 3 dias sem parar para atravessar a cidade. Então, alguns creem que a cidade de Nínive tem em torno de 500, 600, 700, talvez até 1 milhão de habitantes. Lá só tinha inimigo. Eu fui no terreno do inimigo e eu desci. E foi no terreno do inimigo. Não acreditando até. Deus está pouco preocupado se você acredita nele. Porque Deus acredita em você. Amém. Ele foi. O que o Senhor precisa de obediência. Obediência. E Jonas começou a entrar lá no terreno do inimigo e começou a falar: vocês são pecadores. Vocês estão fazendo tudo diferente da vontade de Deus. O que Deus quer que vocês façam não é isso. E se vocês não se consertarem, vai vir um juízo sobre a cabeça de vocês. Sabe o que aconteceu? O mais inesperado. O povo se converteu. O rei se converteu. É o único lugar na Bíblia que tem uma expressão aqui tremendo. Diz aqui, ó, capítulo 3, versículo 5. Os ninivitas creram em Deus. Eles mesmos proclamaram jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Fez proclamar e divulgar em Nínive. Presta atenção, não tem nenhum lugar na Bíblia que tem um jejum como esse. Por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelha, comem, provem coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água. Quantos aqui já fizeram jejum? E o cachorrinho fez também. Você viu aqui? Nem boi, nem ovelha, ninguém. É o único lugar na Bíblia que eu encontrei que os animais fizeram jejum. É sério? Eu quero que você vá para fazer trabalho de jejum, o cachorrinho vai fazer também, o periquito. Para você ver qual foi o poder da palavra de Jonas. Jonas, o covarde. Jonas, o medroso. E foi esse que Deus usou. A cidade de Nínive se converteu. E
diz a palavra que ela ficou pelo menos 40 anos. Deus tirou da cidade de Nínive o decreto que já havia sido assinado. Glória a Deus. O juízo que já havia sido lançado contra a cidade de Nínive. A Nínive ficou no mínimo 40 anos, alguns dizem 40, outros dizem 70, mas no mínimo 40 anos o juízo de Deus foi tirado. Depois você conhece a história. Nínive voltou para o pecado e Deus então mandou um outro profeta, o profeta Naum. Eu costumo dizer que devia ser Naum, porque ele foi o segundo profeta, mas era Naum. E se você abre o livro de Naum, a primeira palavra no livro de Naum, a não sei que seja NVI ela distorce algumas coisas, mas na maioria das Bíblias, por exemplo, revista atualizada, diz assim, Naum capítulo 1, versículo 1, sentença contra Nínive. Você sabe o que é sentença? É assim, houve um julgamento, o advogado de defesa, o promotor, a acusação, já falou o que tinha que falar, os jurados vão lá para dentro, os jurados então dizem que ele é culpado, aí o juiz pega essa definição de culpado e o juiz então dá a sentença. Sentença já diz número de dias que ele vai ficar preso, aonde ele vai ficar preso, qual tipo. Não tem, acabou, aí acabou. Por isso que eu tenho cuidado com a NVI. NVI não fala sentença, a NVI fala NVI. Ó, advertência. Não é isso, é sentença. A NVI tem uma série de... É bom você ter em casa para estudar, mas não é a Bíblia que você deve estudar. Não estude pela NVI. A NVI distorce uma série de coisas. Uma Bíblia que você tem em casa para consultar. Esse é um dos exemplos da distorção da NVI. Né? Deixa eu abrir um parênteses aqui, não tem que falar, né? Não use Bíblia que não seja publicada por uma sociedade bíblica brasileira, trinitariana. Não use Bíblia. Não use Bíblia que seja produzida e vendida por uma editora. A editora quer ganhar dinheiro, a sociedade bíblica quer distribuir a palavra. Então use RA, RC, revista corrigida, qualquer coisa assim, mas use uma Bíblia de uma sociedade bíblica. Bem, fecha parênteses. Então na RA diz sentença. A NVI diz advertência. Não é advertência, juiz não dá advertência. Quem dá advertência é guarda. Juiz não dá advertência, juiz dá sentença. Então no livro de Naum veio sentença contra Nínive. Por quê? Nínive voltou a pecar e Deus mandou um profeta para dar uma definição. Mas vamos voltar para Jonas. Deixa Nínive. O que acontece com Jonas? Jonas anda e algo acontece, transforma e muda. Querido, profetas são levantados para mudar a realidade. Profetas são levantados para trazer a palavra de Deus no momento de crise. Profetas são levantados para dar a direção do Senhor no momento de dúvida. Profetas são levantados para trazer, para consolar, para exortar, para ensinar. A palavra profética vem para ensinar aquilo que você não sabe, para exortar se você está fora do caminho, vem para te consolar na hora da tristeza, vem para dar uma direção na hora da dúvida, vem para trazer um porto seguro na hora da batalha. Profetas são levantados para isso. E se você está entendendo que nós estamos mergulhados numa crise ética, moral, familiar, quem é que Deus vai mandar para resolver isso? Profetas. Amém. Glória a Deus. Profetas. Então a igreja que não quer ser profeta, ela vai ser engolida pela crise, ou vai se adaptar à crise. Vai se adaptar à crise. Então vai trazer palavra de autoajuda, né? Não, faça isso, olha, eu estou cheio de pregação de autoajuda. Vai ler lá em Ribeiro, que é melhor, um cara mais experiente, fez mais, né? Palavra de autoajuda, não, solução é Jesus. Claro, você tem que tomar uma série de providências. Claro, você tem que arrancar a pedra para Jesus ressuscitar. Mas é na hora da crise que Deus levanta os profetas. Amém. Os profetas servem para anunciar a palavra de Deus. E a palavra nem sempre é boa. Às vezes é arrepender. Você entende isso? Jonas foi, enquanto ele estava no navio, ele levou a crisezinha dele. Ele quase matou muita gente, ele quase destruiu. Tem uma outra história muito parecida com essa. De um outro cara lá no Novo Testamento, que saiu praticamente da mesma cidade, ele não saiu de Jope, saiu um pouquinho adiante de uma cidade chamada uma cidade a norte de Jope,
Esse cara foi Paulo. Ele foi preso. Depois. Não, Tarso era a cidade. Assim, depois à medida que eu vou falando, a gente vai lembrando. Isso é fogo, é um problema sério. Você não sabe o que é isso, mas você vai um dia saber. E aí Paulo foi preso, Paulo foi levado ali em Jerusalém, Paulo foi julgado. E aí ele falou para ele, você tem que ir para Roma. Paulo não quis ir para Roma, Jonas quis ir para Tarso. Paulo não quis. Botaram Paulo no navio, em Cesareia. Oh Jesus, você me quer lembrar. Cesareia Marítima. E aí ele chega ali naquela cidade que fica um pouquinho a norte de Jope, exatamente a cidade que Pedro sai de Jope e vai para Cesareia para pela primeira vez falar o evangelho para gentios. E ali Paulo da cidade de Cesareia, a gente vai passar por ali em novembro também, uma benção, cidade linda. E Paulo ali entra a contragosto. Ele não queria ir, entra no navio e faz o mesmo trajeto parecido. Ele ia lá de Cesareia, que é um pouquinho, uns 20 quilômetros a norte de Jope, e pega o navio na mesma direção leste. Só que ele, em vez de ir para Tarso, ele ia para Roma. É o mesmo trajeto, só que ele sobe para Roma e Tarso adiante. Nesse mesmo lugar se levanta um vento chamado Euroquilão. E esse mesmo vento começa a bater ali, naquele navio de Paulo. Sabe o que Paulo faz? Está tranquilo, não está nem preocupado. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele já estava acostumado com isso lá na cabine que cantou e orou com Pedro, com Silas. Ali, ele cantava e orava, Jesus, olha lá como está aquela árvore, não tinha árvore nenhuma. Olha, ele todo o tempo ali, tranquilo, porque ele sabia que ele estava debaixo do cuidado do Senhor. E aí, ao contrário, a população entrou em pânico e procuraram Paulo. Nós sabemos que você é homem de Deus. Sou sim. Sabe o que Paulo faz? Paulo começa a orar por eles. Porque a crise não era dele. A crise era dos outros. Ele estava ali igual Jonas. Só que no caso de Jonas, a crise era dele influenciando os outros. No caso de Paulo, a crise não era dele. E mesmo no meio da crise, ele estava tranquilo. Orando, louvando o Senhor. Pegou o seu violão, foi louvando, não sei o que, louvando. E ali ele estava orando, Senhor. E ele não foi egoísta, porque talvez você não fale, Senhor, mesmo que aconteça pelo menos a mim, que sou teu servo, o Senhor me livre. Mas Paulo não falou, Senhor, eu quero todos esses aqui. Senhor, guarda todos, porque eles precisam vencer. E por causa dessa oração, ninguém morreu. E Paulo chegou porque o comandante Paulo, olha, ninguém vai se perder, o meu Deus já falou isso. Ninguém vai se perder. Foi o que aconteceu, o navio foi aqui, explodiu, arrebentou em pedaços, todos foram salvos. Mas ele chegou numa ilha, na ilha de Malta, e ali ele ainda pregou para o prefeito, para o presidente, para o líder ali, e ele quase se converteu. E dali ele vai para Roma. Para ele era um prisioneiro, ele não pagou por aquilo, ele não queria entrar naquele navio, mas no final ele era o líder. Jonas era o contrário, Jonas era o patrão, foi ele que pagou pela viagem, foi ele que bancou aquela viagem, ele quis fazer isso, no final ele foi expulso, porque Jonas tinha uma crise particular e Paulo não estava na crise, apesar de tudo ao redor dele estar arrebentando, ele não estava nem aí. Eu sei que eu tenho crise, Ele é poderoso para me livrar. Querido, se você olhar assim rapidamente para as duas situações, é igualzinho. A tempestade de Jonas e a tempestade de Paulo, igualzinho, no mesmo mar, mesmo tipo de navio, mesma altura das ondas, mesmo vento, tudo é igual. Mas aqui Jonas, a crise era dele, aqui Paulo não tinha nada a ver com aquela crise. Como é que você está vendo que está ao seu redor? É a tua crise? Ou é a crise dos outros? Deus vai te levantar para livrar-os. É igualzinho, a descrição é igual. Mas quando você olha com o olhar espiritual, com outros olhos, você vai ver, não, eu estou aqui porque eu tenho uma missão. Porque olha só, presta atenção, Jonas não tinha que estar ali, tinha que estar em Nínive. Mas Paulo, Deus mandou que ele estivesse ali. Tanto é que o profeta foi para
vão te prender, vão te amarrar, vão te levar contra a tua vontade. Deus já tinha falado com ele. E Paulo tinha certeza que ele estava ali, apesar de no meio do mar, no meio da crise, Paulo sabia exatamente que ali era aonde Deus queria. Ele estava ali de acordo com a vontade de Deus. Amém. Amém. O que importa não são as circunstâncias, o que importa é se você está no lugar que Deus quer que você esteja. Amém. Se você estiver no lugar que Deus quer que você esteja, pode estar se arrebentando tudo ao seu redor. Aí você vai cantar, não há circunstâncias, não, olha o teu amor. Você entende? Não importa a circunstância, se você está ali porque Deus mandou, queda ali tranquilo, fique tranquilo. Agora, se você está no lugar errado, meu filho, se fosse eu sair correndo de lá, pega o primeiro peixe que passar na tua frente e cai fora, porque a crise é tua e você vai morrer e vai matar todos que estão ao seu redor, tua mulher, teus filhos, teus parentes, teus vizinhos, a igreja, porque a crise que você está trazendo é essa história. Mas Paulo, ao contrário, a paz que ele tinha fazia exatamente todas as coisas ao seu redor fossem solucionadas e resolvidas. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Oh Jesus, no meio da tempestade, talvez tenha até escrito alguma das cartas dele, está tudo rabiscado. Eu não sei o que ele estava fazendo, mas estava tranquilo. Porque ele não são circunstâncias que determinam se você está ou não sendo a vontade de Deus. O que determina é você estar fazendo aquilo que Deus quer. Se você está no lugar que Deus te mandou, Ele te dá as ferramentas, Ele te dá os instrumentos, Ele te dá coisas que pode arrebentar o navio, pode acontecer, mas Paulo cumpriu aquilo que Deus quis. Amém. Você entende o que é o profético? No meio da crise você buscar a vontade de Deus. No meio da crise você buscar aquilo que Deus tem em você. Mas não é ficar parado esperando, não. É agir. É agir. Sabe o que eu tenho que fazer? Então eu vou fazer hoje, amanhã. O que eu tenho que fazer? Agora eu quero te perguntar uma coisa para encerrar. Você vai responder só para você. Nós estamos numa tempestade violenta. Na hora que dá vontade de mulher, mas a gente tem curioso, a gente fica olhando. Está feia a coisa. Está feia a coisa. Nunca, nos últimos tempos, uma situação como essa. Petrobras era a quarta empresa do mundo. Hoje é a 40ª, 60ª, não sei o quê. O país está falando. A gente não sabe de metade da história que está acontecendo. Ou seja, a tempestade está aí, as ondas são altas. Agora eu vou te perguntar, qual é a tua identidade? Jonas ou Paulo? Se a crise é tua, porque você não tem buscado a Deus, porque você está contra a vontade de Deus, você está no lugar errado, querido, pode fugir daqui, mas a crise vai junto com você. Mas se você, Paulo, se Deus te levantou para esses dias, para fazer diferença, para mudar a situação, não sou eu, mas todos que estão ao seu redor, fica tranquilo, então somente segue adiante.